Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nesta manhã de domingo, em que estaremos estudando e dando continuidade ao estudo sobre fé. Nós estamos estudando as diversas manifestações de fé relacionada a um tipo de situação. Hoje nós estaremos vendo a questão da fé e comunhão. Já vimos fé e incerteza, fé e dúvida, fé e razão. E estaremos estudando hoje qual a relação que existe entre fé e comunhão. E é um assunto muito apropriado para esses dias de distanciamento social, para esses dias em que a igreja está fechada. Nós estamos falando em comunhão, porque por conta da situação da pandemia, a gente está praticamente sem poder exercer essa comunhão mais de perto. Existe a comunhão, sim, uma comunhão à distância, mas aquela comunhão do abraço, de estar juntos, do aconchego, de dar as mãos e de chegarmos juntos na própria ceia do Senhor, estarmos juntos em comunhão da igreja, hoje está praticamente impossível, impossibilitado devido à situação sanitária que vivemos em nosso país. Portanto, o tema de hoje, fé e comunhão, ele vai falar dessa situação que nós estamos sentindo falta, que é a falta da comunhão. Vamos orar, entregando ao Senhor esse estudo. Convido a você que abaixe sua cabeça, que feche seus olhos e que acompanhe-me em oração, que faremos nesse momento, agradecendo ao Senhor pela oportunidade e pedindo ao Senhor esclarecimento para o estudo e pela palavra dele que iremos ler. Oremos. Senhor, graças te damos por mais um domingo estarmos juntos em nossa Escola Bíblica Dominical. Eu te agradeço, ó Pai, porque nesse segundo ano de pandemia, a nossa Escola Bíblica Dominical, ela não fechou. A nossa Escola Bíblica Dominical, ela continuou aberta, mesmo à distância, mesmo remotamente, mas ela está presente. E eu te agradeço por essa oportunidade de estudo e que nós teremos tratando desse assunto tão importante, que é a comunhão e sua relação com a fé. Esclarece, Deus, as dúvidas, nos ilumina para que possamos entender a Tua palavra e todos os esclarecimentos que os comentaristas e da revista e o da lição e eu estarei fazendo. Que ela possa ser aplicado na minha vida primeiramente e na vida de cada irmão que está ao alcance desse vídeo, ao alcance dessa aula. Muito obrigado pela vida dos nossos professores. Peço que o Senhor os abençoe, peço que o Senhor os guarde, abençoe também nossos alunos, estamos de muita saudade da comunhão que a Escola Bíblica Dominical nos oferece, da classe, das turmas, do momento de confraternização, e aguardamos ansiosamente essa possibilidade de volta para que possamos exercer não apenas de palavra, mas de contato, aquilo que o Senhor nos deu para vivermos em comunhão uns com os outros. É a oração que eu te faço de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Fé e comunhão. É possível viver a fé de uma forma isolada, como nós estamos vivendo hoje? Hoje, no mundo, não apenas devido à questão da pandemia, mas devido ao individualismo, muitas pessoas têm assumido essa postura. Cada um por si, diz o ditado muito popular. Frequentemente encontramos indivíduos que dizem: posso desenvolver minha fé sozinho aqui mesmo em casa. Olha, essa era uma frase que eu ouvia muito. Não preciso de igreja, eu posso desenvolver minha fé sozinho. Hoje nós estamos vendo que esse desenvolver sozinho, ele é praticamente impossível. Como estamos sentindo falta de estarmos em igreja. Não preciso de igreja, da companhia dos irmãos, muitas pessoas diziam. Mas será que é assim mesmo? Será que eu posso ter uma fé isolada, uma fé sozinha? Esse estudo de hoje estaremos falando sobre isso. Para tanto, eu convido os irmãos que abram em Filipenses 1, de 27 a 30, e acompanhem a leitura que estarei fazendo. Filipenses 1, a partir do versículo 27 ao versículo 30. Diz o seguinte a palavra de Deus
Apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firme, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto é, da parte de Deus. Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele. E versículo 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Então, nós vemos aí uma atitude cristã que a gente não pode viver isolado, nós temos de viver em comunhão. E a gente observa que não há como separar fé e comunhão. Elas sempre caminharão juntas. Fé e comunhão é um binômio. Essa união sempre produziu algo de bom. E no texto que nós lemos, nós podemos deduzir sobre fé e comunhão. O que a fé e comunhão podem produzir a partir desse texto que nós lemos de Filipenses, capítulo 1, de 27 a 30? A primeira coisa que eu quero observar, e seria o nosso primeiro ponto, que fé e comunhão produzem firmeza de propósitos. Fé e comunhão produzem firmeza de propósitos. Olha o versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firme em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos na fé evangélica. Então a gente observa nesse versículo 27, e nessa firmeza de propósitos, que uma fé autêntica em Jesus Cristo leva-nos a uma comunhão nítida, produzindo na vida da comunidade firmeza de propósito. Paulo desejava esta fé e comunhão para a igreja de Filipos. Ele diz, indo ver-vos, quando eu fui lá ver vocês, eu ouvi que vocês estão firmes numa fé única, num só propósito. Então, essa firmeza de propósito que ele fala é que ele vê na atitude dos filipenses. E nós também vemos essa mesma fé e comunhão, esse propósito, na atitude de Pedro e João perante o Sinédrio. Quando Pedro e João foram arguídos pelo Sinédrio a respeito de Cristo, eles não se intimidaram. Isso nós temos em Atos, capítulo 4. Pelo contrário, Pedro e João, o texto diz que eles falaram com intrepidez, que deixou a todos assim surpresos, porque eles sabiam que eram homens pescadores, eram homens iletrados, não eram homens cultos, não eram homens que tinham um estudo igual os fariseus ou os doutores da lei. Não, eles eram os homens rudes, como podemos dizer assim, no linguajar comum da época. Mas eles falaram com intrepidez, eles falaram com ousadia, eles falaram com firmeza de propósito. Então, o Sinédrio ficou assim, abismado, porque eles não se intimidaram com a pressão que eles fizeram. Então, por trás dessa atitude, existe uma igreja desenvolvendo uma vida de fé e comunhão. Então, por trás da atitude de Pedro, existia uma fé, uma igreja, a comunhão desenvolvendo, dando assim respaldo e levando seus membros a enfrentar situações adversas com firmeza e propósito. Notamos que todas as vezes em que a fé e a comunhão estiveram debilitadas, a comunidade cristã também, consequentemente, perdeu seu rumo. Então, meus irmãos, está dizendo que quando nós temos comunhão, estamos em comunhão com a igreja, estamos em comunhão com os irmãos, a nossa fé e o nosso propósito, eles ficam firmes, porque nós estamos em comunhão. Então, a comunhão produz firmeza de fé. Na igreja de Corinto, que é um outro exemplo, negativo disto. Por quê? É um exemplo de uma igreja, e a Bíblia registra isso, que a fé em Corinto estava ameaçada. Devido a quê? Devido aos vários grupos que existiam ali
e cada um grupo defendia uma doutrina. Então não havia uma firmeza doutrinária, havia o quê? Uma insegurança doutrinária, porque cada grupo dizia: eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, eu sou disso, eu sou daquilo, aquilo outro. Então havia vários grupos dentro de um grupo só. Portanto, o desvio doutrinário, ele não levava à firmeza de fé. Pelo contrário, a comunhão desaparecia e havia brigas, havia rixas dentro da igreja. Isso nós temos em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, que é o apóstolo Paulo exortando a igreja contra essa situação de desvio doutrinário e falta de comunhão entre os irmãos. Portanto, para que haja uma vida de fé e comunhão, tem que haver firmeza. Porém, não ter uma vida de fé e comunhão, não há firmeza de propósito. E por não ter firmeza de objetivos, de propósito, a comunidade cristã passa a ser uma comunidade, ao invés de solucionar problemas, é uma comunidade que vai gerar problemas. A comunidade, ela vai ser passiva ao pecado e vai ser ativa em relação às coisas problemáticas. Sem objetivos. Influenciável de todas as formas, porque não tem firmeza doutrinária, porque falta comunhão. Sem dúvida alguma, por isso e muito mais, a fé e a comunhão se tornam indispensáveis à sobrevivência da igreja no mundo. E o nosso desafio hoje é vivermos essa comunhão à distância. Que situação, né, estamos vivendo? Mas como é importante pela tecnologia, como é importante pelas possibilidades que nós temos de estarmos em oração, de estarmos participando dos cultos, de estarmos envolvidos nas mais diversas campanhas, mesmo à distância, nós podemos sentir, porque existe firmeza de propósito e firmeza da comunhão. Você, como cristão, é alguém com propósitos firmes? Essa firmeza é fruto da sua fé e de sua comunhão com Deus e com os irmãos? Certamente sim. Então, o primeiro ponto, nós vemos que fé e comunhão produzem firmeza. Mas também fé e comunhão produzem ousadia. Ponto 2, fé e comunhão produzem ousadia. Você já observou como a gente pode ficar amedrontado quando nós estamos sozinhos numa situação adversa? Se nós estamos sozinhos numa situação adversa, geralmente a gente tem medo. Ou se nós estamos, por exemplo, num local que a gente se perde, numa mata ou numa caminhada, ou numa cidade que a gente não conhece, a gente se perde. Isso nos leva à insegurança e até mesmo a amedrontamento, porque não sabemos aonde estamos e estamos indo, ou para onde estamos indo. Nessa situação, pode até existir coragem, mas a coragem será contra a existência, será outra com a existência da fé e comunhão. Lutar sozinho é uma coisa, lutar junto é outra situação. E como é bom, como uma situação em que nós estamos amedrontados, estamos sozinhos, nós encontramos alguém, muito obrigado, me ajuda nisso aqui. Encontramos um irmão, encontramos um auxílio. Vou pegar o exemplo novamente estou perdido numa mata. E aí encontro uma pessoa, e essa pessoa, não, eu vou te ajudar sim. A comunhão nos ajudou a sair daquela situação. Por que o povo de Deus tem causado tão pouco impacto no nosso mundo? O motivo importante é o seu individualismo e, consequentemente, desunião. Em Atos, quando Pedro e João foram presos, aquele texto que eu falei agora há pouco, a igreja pôs-se em oração. Pedro e João foram presos e levados ao Sinédrio. E a igreja, quando soube, colocou-se em oração. Não era uma oração fruto das circunstâncias, era uma oração motivada pela própria fé e consequente comunhão que a nascente igreja já estava desenvolvendo há muito tempo. Eles já viviam essa comunhão. Era uma oração destemida diante das adversidades. E o texto de Atos 4 diz o seguinte: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então a igreja orou para que Pedro e João, perante o Sinédrio,
eles estavam sendo ameaçados, inclusive de morte, que a igreja orou para que Deus concedesse a eles que anunciassem o nome de Jesus, a obra do Senhor, com intrepidez e ousadia. Quando a fé em Deus e quando há comunhão com Deus, e essa comunhão com os irmãos também, a fé ela é ousada. O contrário também acontece. Quando não há fé, não há comunhão, o que aparece? Uma comunidade medrosa, uma comunidade fraca e uma comunidade omissa. Porque a fé e a comunhão faz a gente enfrentar as dificuldades com ousadia, com intrepidez, com coragem, não se acovardando, mas enfrentando os perigos com firmeza. Em que sua fé tem colocado, em que a sua fé tem colaborado na sua igreja, na sua comunidade de fé? Você tem encorajado a igreja com a sua presença e fé? Qual a atitude que você tem quando existe um desafio e que o nosso pastor sempre nos faz de colaborarmos, de participarmos, de investirmos, de nos envolvermos? Será que nós temos, com a nossa fé, colaborado para que haja ousadia ou colaborado para que haja, não, isso não vai dar certo, acho melhor a gente desistir, ou colaborado com o medo? A atitude de Barnabé, que a gente conhece quando ele foi, em Atos 9, foi convidado a instruir o apóstolo Paulo e a conhecê-lo também, a atitude de Barnabé não foi uma atitude de covardia. Ele pensou em não ir, mas o Senhor não vai que levar o escolhido. E ele foi. E a sua atitude fortaleceu a comunhão da igreja, porque ele deu o relatório e disse, não, esse irmão é irmão Saulo, agora é irmão Paulo. Principalmente entre Paulo e os demais apóstolos, porque todos tinham desconfiança dele. Mas a coragem de Barnabé, a intrepidez dele, a comunhão entre Barnabé e Paulo, abriu as portas de Paulo para a igreja, para que pudesse ser aceito. Mais tarde, Paulo orienta seu filho na fé, Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, a fé e comunhão produzem ousadia, produzem firmeza de propósito e produz coragem. No terceiro tópico, nós vemos também que a fé e comunhão produzem capacitação para enfrentar os sofrimentos. Irmãos, e que tempos de sofrimento estamos vivendo? Que tempos de lutas que nós estamos enfrentando nesses dias de pandemia e desde o ano passado? Muitas lutas. Luta pela vida, luta pelo emprego, luta por estarmos assim, com a sanidade mental preservada. Muitos estão lutando até por alimentação, né? Muitos estão lutando até por o pão de cada dia. Então, é um tempo de enfrentamento e de muito sofrimento, consequentemente, para muitas famílias que perderam seus entes queridos. Muito sofrimento. E a fé e a comunhão, elas vão nos capacitar para enfrentar isto. Devemos sempre lembrar que há uma oposição ao Evangelho. Sempre. O Evangelho, ele sempre, desde o tempo de Jesus, ele sempre vai ser criticado e perseguido. Às vezes, essa oposição transforma-se, como eu falei mesmo, em perseguição, em caça, e qualquer deslize, ele logo é destacado e é logo criticado pela sociedade. Os adversários existem, e nessa luta com os adversários, a comunidade cristã pode sofrer. Para Paulo, isso é graça, que ele fala em Filipenses 1:29, porque foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente creres nele. É o versículo 29 que nós lemos de Filipenses 1. Porque foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente credes nele. Portanto, fé e comunhão não só privilegiam e nos dão privilégio, mas elas produzem condições de enfrentar os sofrimentos.
Por vezes são também sofrimentos que, além da perseguição, que a gente enfrenta. Contudo, para Paulo, até os sofrimentos por Cristo se constituem um privilégio. Mais uma vez, o versículo 29. Porque não foi concedida a graça de padecer-te, o privilégio de padecer-te. Deus não dá à comunidade apenas a graça de receber salvação. Deus também dá a graça de sofrer por ele. Você já pensou nisso? Já pensou que nós somos privilegiados pela possibilidade de sofrermos perseguição por causa do nome de Cristo, como os apóstolos e crentes do passado o foram? O sofrimento por Cristo é como privilégio. É um desafio de fé cristã, porque a gente vive hoje numa época que a gente não quer sofrer, que a gente acha, não. Existe uma teoria, uma corrente evangélica que diz que sofrimento não é para mim. Não, eu sou filho do rei, eu não sou cauda, eu sou cabeça. Sabe dessas palavras que até a gente falou no estudo passado sobre fé e humildade? Que a gente se coloca acima do bem e do mal, acima de tudo, inclusive acima do sofrimento. Eu não me permito sofrer. E na palavra de Deus a gente não encontra respaldo para essa ideia, para essa teoria. E, na verdade, é um desafio de uma comunidade que quer viver plenamente a sua fé e comunhão, viver o sofrimento também. Numa época em que a teologia da prosperidade prega que ter fé em Deus é viver uma vida sem doenças, sem sofrimentos, como encarar tudo isso? Quando há comunhão e um membro da comunidade sofre, todos sofrem com ele. E como nós temos sofrido com vários irmãos e várias irmãs que têm falecido ou perdido parentes queridos, como a igreja sofre com isso. A igreja cristã hoje precisa entender que fé e comunhão também se revelam nos sofrimentos. Paulo fala da sua vida no capítulo 3 de Filipenses, referindo-se a Cristo, dizendo: para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Portanto, quando a gente sofre por amor a Cristo, isso é graça, isso é bênção. Sofrer por Cristo é um grande privilégio. O próprio Senhor Jesus orientou os seus discípulos sobre essa grande verdade. Em Mateus 5, de 10 a 12, nós temos que essa situação acontece. E o texto nos diz o seguinte, Mateus 5, de 10 a 12. Que está no capítulo das bem-aventuranças. E é um texto bem conhecido, mas vale a pena a gente relembrá-lo. Mateus 5, de 10 a 12, que diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não estou aqui querendo dizer que a gente tem que ser masoquista, tem que adorar o sofrimento ou buscar o sofrimento. Não. Estou dizendo o seguinte, que quando nós passarmos na nossa vida cristã e tiver algum sofrimento por causa do nome de Cristo, como diz o versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, por minha causa, como ele fala no versículo 11 também, a gente vê que nós temos um privilégio. E mais tarde, o próprio Pedro vai orientar os irmãos quanto a esse privilégio. Pedro fala que nós somos agradecidos ao Senhor, porque nós temos passado sofrimento em nome dele, em nome de Jesus. Portanto, meus amados, nosso estudo de hoje, ele mostrou que a fé e comunhão, elas são fundamentais. E a fé, ela não só ela fortalece, ela nos dá firmeza, ela nos produz ousadia e ela nos dá condição de enfrentarmos sofrimentos em nome de Cristo. Portanto, apesar da distância, procure exercer sua fé e mesmo à distância, procure ter comunhão com seus irmãos nesse tempo que a comunhão está proibida presencialmente, mas não está proibida espiritualmente.
Tenham todos um bom dia, um bom domingo e um bom culto agora para nós.